Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Tema de hoje, irmãos: nem só de milagres viverá o homem. Se você reparar lá em Mateus, capítulo 8, versículo 34, você vai ver que está escrito: então a cidade toda saiu a encontrar-se com Jesus, e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Por outro lado, lá em Lucas capítulo 24, versículo 28, descreve uma reação totalmente oposta. Diz assim: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. Esses dois textos, irmãos, registrados na Bíblia, são completamente opostos um ao outro. Vemos uma cidade inteira dizendo não a Jesus e mandando embora. No outro texto nós vemos dois caminhantes solitários tentando fazer com que o Senhor ficasse em sua companhia. Perguntemos-nos em que circunstâncias uma cidade quer Jesus longe de seus domínios e o que levou dois homens rogarem por sua presença. Vejamos o que os diferenciou tão fortemente nessas passagens. A cidade mandou Jesus embora logo depois de um grande milagre que ele fez. Vejamos, irmãos, em Mateus capítulo 8, versículo 28 até o 34. Mateus 8, 28, que diz assim: e tendo chegado a outra banda, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro em dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe dizendo: se nos expulsa, permite que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, o introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Versículo 33. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E o versículo 34 encerra: e eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que ele se retirasse dos seus termos. Você vê aqui, irmãos, claramente o povo mandando Jesus embora. Já os dois caminhantes que queriam segurar o Senhor Jesus depois que ele lhes dissera. Você vê esse texto em Lucas capítulo 24, versículo 25. Lucas 24, versículo 25. E ele lhes disse, o Senhor: ó honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que iam para mais longe. Versículo 29. E eis que constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Você vê, irmãos? Até aqui. Um que mandou o Senhor embora, outro que mandou ele ficar. Você vê que interessante?
Aí eu pergunto para você, milagres ou palavra? Nem só de milagres viverá o homem. Esses dois textos aqui, acontecimentos, explicitam uma grande verdade da vida espiritual. Jamais os milagres ou quaisquer grandes eventos podem impressionar as pessoas de forma duradoura. Mas a palavra de Deus pode. A Bíblia, irmãos, tem o poder de nos deixar admirados de maneira sempre renovada. A palavra tem poder de fazer com que os nossos corações ardam e nos faça fascinar com as suas palavras. Por isso, deveríamos parar de buscar momentos de forte emoção. Deveríamos deixar de lado a procura por fortes experiências, mesmo que em roupagem piedosa e espiritual. O que precisamos sempre, repetidamente, é nos voltar para a palavra de Deus revelada, para a sua luz infalível. Por quê? Porque só a luz da Bíblia nos nossos corações é que ele vai produzir efeito. E nós sempre ficaremos admirados e surpresos diante da presença do Senhor, que nos fala por intermédio do Espírito Santo de Deus. E isso que é a verdadeira experiência espiritual, e não apenas os milagres. No Salmo 119 e 130 está escrito: a revelação das tuas palavras esclarece. O grandioso milagre que Jesus fez não iluminou os gadarenos para que reconhecesse quem ele era. Pelo contrário, seus corações ficaram ainda mais em trevas. Mas a palavra falada aqui em Lucas 24 trouxe grande luz aos corações daqueles dois homens que estavam solitários naquele momento. Eles estavam muito tristes e desanimados. A luz irradiada pela palavra que Jesus disse, que ele expôs, foi tão intensa e brilhante que mais tarde estes dois homens disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele falava no caminho conosco? Quando nos expunha as Escrituras? Como seria bom se todos compreendêssemos de uma vez por todas que só a palavra de Deus pode nos fascinar de forma permanente. Todo o resto, irmãos, é passageiro. Jamais coloque alguma coisa acima das Escrituras. Mesmo que sejam grandiosas experiências espirituais. É como eu digo, quem ama Jesus ama a palavra, quem não ama Jesus não ama a palavra. Porque em Mateus capítulo 4, versículo 4 está escrito que nem só de pão viverá o homem. Porém, em alguns lugares parece ser diferente. Na doutrina deles parece que está escrito nem só de palavra viverá o homem, mas de todo o milagre que o Senhor faz. E não é isso, Jesus não veio só para fazer milagre. Você já parou para pensar qual a importância da palavra de Deus em nossas vidas? Muitas vezes, irmãos, não tomamos conta de que a palavra de Deus precisa entrar no nosso interior e fazer parte de nossas vidas. Porque uma vez sem ela, corremos sérios riscos de cometer pecados e desviar da fé cristã. Dessa forma, a palavra é a verdadeira essência da vida do homem e da mulher. Onde, se você busca a vida eterna ao lado de Cristo, é muito importante ficar atento ao que ele diz, a mensagem que é passada nas Sagradas Escrituras. Até porque, irmãos, não adianta aprender a ler a Bíblia. Não adianta estudar ela, lendo todos os dias. Mas se não conseguir enxergar a verdadeira importância do que está escrito, irmão, não adianta.
A Bíblia é um dos principais meios deixado por Deus para que pudéssemos ter acesso à sua palavra e aos seus ensinamentos em nossas vidas. Por isso, irmãos, para que você possa entender melhor, falarei um pouco aqui sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque só assim você, eu, nós viveremos no poder que a palavra, veremos o poder que a palavra tem de transformar vidas. E para que nós consigamos entender a verdadeira importância da palavra de Deus, é preciso entender as razões do porquê isso. E essas razões estão na própria Bíblia. E você consegue encontrá-las através de mensagens, mostrando que a palavra de Cristo é o principal e único caminho para a salvação eterna. Até porque também, irmãos, se as Escrituras Sagradas, onde contém os ensinamentos e os mandamentos de Deus, não é importante para você, você não saberá a verdadeira história da humanidade e as suas promessas. Assim, como você pode receber os milagres do Deus poderoso se você não tem consideração pela sua palavra e não a conhece? Separei aqui, irmãos, 10 razões para você buscar conhecer as Escrituras. Primeiro, a palavra de Deus é a chave para o bom sucesso. A meditação regular na palavra de Deus e a confissão consistente de dia e de noite, além da obediência, darão a você sucesso na vida, com base lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. Dessa forma, irmãos, a meditação e os estudos da palavra de Deus é algo que não deve faltar em nossas vidas. Você até pode obter sucesso por outros meios, em alguns lugares, ou para algumas pessoas. Mas, acredite, o bom sucesso é aquele verdadeiro que vem por meio da palavra do Senhor. Uma vez que você vai estar obtendo esse prestígio não só em algo que você fez ou obtém, e sim na sua vida. Segundo, será a palavra do Altíssimo quem te levará à salvação. É o poder de Deus para a salvação. Romanos 10:13. Saiba que nenhum homem pode ser salvo sem conhecer os mandamentos de Deus, seja por meio da leitura ou até mesmo ouvindo-a. Nesse sentido, a palavra de Deus é o único meio que pode detectar seus pecados, nossos pecados, e trazer o verdadeiro arrependimento e nos levar à salvação. Então, por que você não convida Jesus para fazer parte do seu coração agora mesmo? Diga a Ele, irmão, irmã. Diga a Ele que você é um pecador e quer verdadeiramente conhecê-lo. E monte um plano, irmãos, de leitura da Bíblia e comece a estudá-la dia após dia. Esse é o verdadeiro caminho para a vida eterna. Esse é o verdadeiro caminho para a salvação de qualquer ser humano pecador. Em terceiro, a importância da palavra de Deus em nossa vida ocorre porque ela é o seu caminho para a fé. Você nota, irmãos? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E não há outro ou qualquer outro meio para isso. Romanos 10:17. Ou seja, quanto mais você ouve ou lê a Bíblia, mais você terá fé. Isso vai transformando o seu estilo de vida, por viver pela fé. Isso é um estilo de vida. Não existe nenhum outro meio que possa alcançar a sua fé,
como a palavra do Altíssimo. É claro, ter fé é algo bastante importante, pois sem ela é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmãos, não há muito o que se possa fazer aqui na terra. Quarto, é a sua água de purificação. A palavra de Deus é um grande agente de limpeza, conforme Efésios 5:26. Você pode até não saber, mas a palavra de Deus, quando aproveitada de maneira correta, ela tem o poder de limpar a sua vida, independente do quão suja ela esteja atualmente. Assim, essa limpeza começa a acontecer a partir do momento em que você é exposto às Santas Escrituras. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo disse que a verdade nos liberta. Somente a palavra pode proporcionar a purificação da sua alma. Em quinto lugar, a palavra do Altíssimo vai trazer de volta para você o poder da reconciliação. A palavra de Deus que os crentes pregam é a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5:19. O único meio que você pode se reconciliar com o mundo e de volta com Deus é pregando a sua palavra aos pecadores. É a palavra da reconciliação. Através do ministério da reconciliação que Jesus entregou nas mãos daquele que crê, salvando os pecadores. Na própria Bíblia, especialmente em Provérbios 11:30, é dito que aquele que ganha almas é sábio. Assim, você ao ganhar a sua vida, se tornando um sábio, o seu dever é cuidar para que outros sejam salvos. E assim, da mesma forma como você se tornou um salvo. Sexto lugar, a palavra de Deus sempre foi e será a proteção principal contra o pecado. Lá no Salmo diz, irmãos, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Um ponto importante sobre a importância da palavra de Deus em nossa vida é que somente ela tem o verdadeiro poder de nos mantermos longe do pecado. Os ensinamentos de Deus nos manterá longe do pecado. Quando nós estudarmos, quando nós meditarmos de dia e de noite, mantê-la em nossos corações e permitir que ela controle nossos pensamentos e principalmente as nossas ações. Desse modo, irmãos, quando você expor a sua mente às Escrituras Sagradas de forma contínua, constante e abundante, poderá ver a verdadeira mudança e a renovação que ela trará para a sua vida. Não é à toa que muitas pessoas afirmam que a Bíblia, trazendo ali a palavra do Criador, se torna um verdadeiro antídoto contra o pecado. E é por isso que é tão importante ter um plano de leitura da Bíblia, devocionais, em busca de ter esse contato próximo com a palavra do Senhor e os seus mandamentos, comunhão com Deus. Em sétimo lugar, é uma palavra de profecia mais segura. 2 Pedro 1,19 chama a palavra de Deus uma palavra de profecia mais segura. Aqui eu estou dando, irmãos, algumas razões para você buscar a Deus, entender. Em todos os tempos, homens santos falaram conforme o Espírito Santo os movia a falar. Ou seja, estamos falando de uma das palavras mais seguras e certas que existem no mundo, sendo uma profecia realmente segura. As palavras que foram profetizadas, escritas aqui na Bíblia, foram e estão sendo cumpridas nos dias atuais. E as que ainda não foram cumpridas
Com certeza serão, porque o Senhor disse que não cairá, não tinha uma vírgula sem que seja cumprida. Portanto, não banalize a palavra de Deus e tenha em sua mente, porque é ela que dá a verdadeira importância para a sua vida, para a transformação da sua vida. Oitavo, é o acesso à vida de Deus. A palavra de Deus é a palavra da vida. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Uma coisa que você deve saber, irmãos, durante a sua vida cristã, é que a palavra de Deus lhe dará vida. Isso lhe trará sentido para a vida e revigoração para vivê-la. Dessa forma, quanto mais você ler as Escrituras, quanto mais você buscar ouvir e meditar nas Escrituras, mais vida e sabedoria você terá para viver. No livro dos Salmos, especialmente 119, verso 50, diz: Este é o meu conforto na minha aflição, pois a tua palavra me deu vida. Olha que lindo. Saiba que Jesus é o Verbo que se fez carne para habitar entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1. 9. Saiba que a palavra de Deus é a sua arma de vitória. A palavra de Deus é a espada do Espírito, diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 17. Nessa passagem, irmão, você consegue notar que você deve tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sendo assim, pela palavra, você vencerá todo tipo de inimigo e todo tipo de oposição de forma pacífica e justa, com o auxílio da sua fé. Ou seja, sabendo disso, não brinque com as Escrituras Sagradas. Eu vejo muitas pessoas brincando com a Bíblia. Por quê? Porque ela é a arma que vai garantir a nossa vitória. E o 10º é a sua esperança realizável. Desmaio de saudade da sua salvação, mas coloquei a minha esperança em sua palavra. Salmo 119, verso 81. Saiba, irmão, que só a esperança de Deus traz para você a verdadeira esperança realizável. Porque o autor, no caso Deus, não tem limites. Desse modo, independentemente do seu estado espiritual, Deus tem o poder e credibilidade e a integridade e os recursos para fazer o que prometeu a você. Portanto, deixe a sua esperança nas promessas de Deus e coloque essa certeza em sua vida. Amém? Depois de tudo que foi dito aqui, você agora consegue ter uma noção sobre a importância da palavra de Deus na tua vida? E não apenas milagres? Quem tem apreço e amor pela Bíblia e suas passagens está no caminho mais perto de estar do lado do Senhor e assim conseguir a vida eterna. Lembre-se, irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de milagres viverá o homem, mas de toda a sabedoria que provém de Deus. Nem só de músicas viverá o homem, mas de todo ensinamento de Cristo. Ouvir música é bom? É. Louvar a Deus é obrigação nossa. Deus habita nos louvores. Deus habita nos louvores. É importante saber a diferença entre louvor e música. Temos aí os gospels da vida. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui não. Viva a palavra de Deus.
se esforce em aprender a palavra de Deus. A vitória está na palavra de Deus. A oração é a chave da vitória? Não. A oração é uma das chaves para a vitória. A primeira chave para a vitória é ler, aprender e conhecer. Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 26:41: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Primeiro, vigiar. Segundo, orar. Não está falando para orar e vigiar. Vigiar e orar. O que significa vigiar? Ter cuidado. Mas qual é a instrução para eu ter cuidado? Como é que eu vou saber o que eu devo ou no que eu devo ter cuidado? Está aqui, irmãos, os ensinamentos. Estão aqui os exemplos de pessoas que fizeram errado e se deram mal. Muitos exemplos. Eu não vou conseguir aqui, porque tem muitos. Vigiai, tome cuidado. Ande pelo caminho correto, mas eu tenho que saber qual que é o caminho correto. Como é que eu vou saber isso? Com um manual. Você lembra no vídeo anterior? Foi o que eu falei sobre os extraterrestres, que no caso somos nós os cristãos. O extraterrestre que vem de outro planeta, ele tem que saber como que é a vida aqui na Terra, para ele não ter muitos problemas. Nós, como não somos dessa Terra, nós temos um manual para viver nessa Terra, conforme Deus quer e instrui, para que não tenhamos muito problema nessa Terra. Tá bom, irmãos? Eu sei que hoje em dia tá meio que fora de moda. Nós vemos aí, você que é cristão congregacional, você sabe que, por exemplo, um culto de 2 horas são 1 hora e 45 minutos de qualquer outra coisa. Os 15 últimos minutos são para meditar na palavra. Você acha que está certo isso? Você concorda com isso? Nem só de milagre viverá o homem. O homem viverá da transformação da sua mente, a metanoia da mente, para depois passar pela metamorfose exterior. A lagarta, antes de virar borboleta, ela é uma lagarta, ela rasteja, mas com o passar do tempo ela cria as asas e voa. Muitos de nós estão rastejando e não consegue voar, não cria asas, não passa pela metamorfose. Mas como passar pela metamorfose se não passa pela metanoia? Romanos capítulo 12, versículo 2. Irmãos, não vos conformeis com este século, mas pela transformação da vossa mente, para que possais compreender quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Transformação da mente, os pensamentos, mudança interior para depois a mudança exterior. Mas isso é pela palavra, através da palavra. Os milagres são passageiros, irmão. Sim, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo, verdade. Mas o Senhor não veio só para fazer milagre, não. Ele veio para trazer a salvação para mim e para você. Agora, o que você prefere, os milagres passageiros? Ou você prefere o grande milagre, o grande troféu, que é a salvação eterna? A escolha é tua. Amém? Que essa palavra tenha um bom proveito para a tua vida e que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja convosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
operando Deus quem impedirá. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.